Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me ouve? Boa tarde. Sim, presidente, A gente está secretário. esperando o coro, tá? Falta
Boa tarde a todos. Faltam 4 ainda entrar, tá? Se tiver 4, eu retorno. Luiz Fernando, boa tarde. Você foi eleito lá na conferência? Acho que eu perguntei, não lembro. Boa tarde, boa tarde. Então, Hélio, não fui, Não concorreu? porque... Então, é que a vaga era para pessoa, não era para instituição. E Sim. eu não vou poder ir a Brasília. Ah, Aí eu não perfeito. tinha Entendi. como ser Então eu. tá. Então tá. Mas consegui lá, elegemos duas pessoas do CREA Ah, que bom. e deu tudo certo. Conseguiu Ah, maioria no conselho ali. que bom, cara. Que bom. Boa tarde, pessoal. Temos código. Bota aí. Oi? Tudo bem? Então tá. Pessoal, então temos código. Vamos dar início ao nossa reunião do Conselho da Cidade, a primeira do ano de 2026. Inicialmente, eu já peço desculpa pela reunião anterior. Eu realmente tive uma questão pessoal que eu tive que resolver, não pude estar aqui na semana passada. E como é a apresentação do relatório de gestão anual, é uma pauta bastante complexa e importante que eu preferi trazer para essa reunião. Está tudo de acordo com o regimento, então não tem problema. Eu só realmente peço desculpas porque foi uma questão minha pessoal. Pessoal, então hoje está na pauta, tá? Nossa reunião 107. Na pauta está a apresentação do relatório de gestão, né, de 2025. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente compilou. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma publicação que a gente vai imprimir, vou deixar aqui para consulta de todo mundo, também vamos encaminhar para o conselho, para todo mundo dar uma olhada depois. E informações complementares. Aqui é um resumão de tudo, né, para vocês entenderem o que está sendo feito esse ano do ponto de vista de gestão territorial, os resultados daquilo que a gente faz aqui na secretaria. E caso alguém queira aprofundar em alguma coisa, aí solicita a secretaria que a gente encaminhe os materiais complementares, tá? Antes de iniciar a apresentação do relatório, eu vou abrir um pouquinho para a questão de ordem dos conselheiros. E se alguém quiser se manifestar aí, né, início de ano, eu vou dar 2 minutinhos para cada um e depois a gente faz a abertura da apresentação do relatório de gestão.
Se alguém quiser alguma questão de ordem agora, no início da reunião, eu abro para manifestações. Secretária Ivana, Pode falar. só para justificar a ausência da vice-prefeita em razão de outra agenda, Tá bom? Tranquilo. Secretária, posso me manifestar aqui? Pode sim, Nego. Eu sei que não está na pauta, mas se já tiver em mãos aí, seria bom identificar os delegados eleitos na Conferência Estadual que vão representar Santa Catarina por Florianópolis, né? Na conferência da semana passada. A gente pode apresentar, eu vou pegar aqui com... A gente registra na ata aí. E eu apresento no final, tá? Ok, Obrigada. obrigado. Hélio Leite? O Hélio Leite falou agora, acho que é o Hélio Carvalho. Hélio Carvalho. Não, é só para registrar. Eu vou precisar sair da reunião logo, logo, em meia horinha, porque eu tenho um outro compromisso com a minha entidade. Surgiu agora, de repente, então não deu para compatibilizar, né? Trocar de horário. Só para avisar isso. Bom, obrigada. Obrigado. Acho que é isso, todo mundo que se manifestou. Eu vou começar, então, a apresentação do relatório. André, se você puder compartilhar. Pessoal, então, aqui a gente vai fazer um relatório da gestão da política urbana desse ano, de forma geral. Ele está em formato de folheto, assim, porque ele vai ir para impressão depois, tá? Mas só para vocês entenderem, não pode passar nada, assim. Pode passar também. Pode passar também. Pode passar também. Então, pessoal, eu vou começar por essa parte, que é a parte... Só um pouquinho. Não consegue deixar o vento aí? Sim. Sim.
Algum problema técnico, gente? Não consigo visualizar ou ouvir ninguém. Ela pediu para aguardar um pouco para poder organizar um material para ele. Apresentando aqui sem fazer. Obrigada, Kelly. Vou voltar, tá? Volta aí. Pessoal, então essa a gente fez um relatório aqui de gestão desse ano, do plano diretor, que foi feito ao longo desse ano, como que está sendo lidado com as questões, não só do plano, né, várias outras instrumentos e formas de acontecer que vão refletir na gestão territorial de alguma forma, e a gente vai apresentar o relatório para vocês agora. Então, primeiro, né, essa publicação ela vai ser disponibilizada, ela vai estar na Replan, vai ser impressa, etc. A gente começa mostrando o Conselho da Cidade, que é a obrigação legal que a gente tem também, mas isso vai estar disponível para todo mundo que quiser consultar depois lá no site. Por isso, a gente deixou explícito aqui qual é o objetivo do relatório, para que ele serve, o que está contemplado. Acho que está um pouquinho ruim de ler aqui, por conta do tamanho, tá? Mas lá na publicação, lá no site, vai também, talvez seja melhor de ler tudo. Mas eu vou falando aqui as informações, vocês vão entender. Vou começar falando sobre as regulamentações do plano diretor de 2025, diferente de 2024, a gente fez bem menos regulamentações do plano diretor. Isso foi proposital, né? 2024 foi um ano muito tumultuado do ponto de vista de legislação urbanística, teve muita coisa saindo, e a gente teve que entender como que aquelas regulamentações iam se comportar no território, a gente teve que dar um tempo. Eu falo que é para as melancias se aceitarem no caminhão, a gente entender como que aquilo ia funcionar e quais eram os reflexos. Por isso, 2024 foi cheio de regulamentação, o pessoal precisou absorver essas regulamentações, tanto internamente aqui na prefeitura, quanto o pessoal externo. E, então, propositalmente, 2025 foi um ano com poucas regulamentações, com poucas leis novas, com poucos decretos novos, com poucas alterações, para que a gente consolidasse aquilo que tinha sido produzido em 2024. Então, foi uma lei complementar, que foi aquela do final do ano da outorga, 12 decretos, 5 instruções normativas e 2 cartilhas explicativas. Uma delas é a revisão do Calçada Certa, que já está com uma nova NBR, foi publicada no finalzinho do ano passado. Talvez eu não tenha passado aqui para vocês, mas ela foi publicada na Replan bem no finalzinho, lá no dia 17, já com as atualizações da norma atual, tá? É a cartilha de acessibilidade do Calçada Certa, que a gente conhece, né, que já foi aplicado há alguns anos em Floripa, mas atualizados para a NBR não, pode passar. Né? Na gestão territorial, um dos nossos instrumentos hoje, um dos nossos processos mais interessantes de ter acompanhado como foi feito, são as emissões automatizadas de documentos, que foi feito no Geoportal. Hoje, são todas essas certidões que eu vou falar, elas são automáticas, você clica e no máximo um minuto você tem as certidões emitidas. E por isso essa quantidade enorme de informação no município está sendo disponibilizada. No mapa dá para vocês terem uma noção de onde estão sendo emitidas esses pedidos com mais frequência, em maior quantidade, sendo que foram emitidas 17 mil consultas de viabilidade para instalação, mais 62 mil consultas de viabilidade para construção, quase 57 mil consultas ambientais, 7 mil certidões de endereço, 32 mil certidões de confrontantes, e daí aqui eu dou um destaque especial, porque 32 mil certidões de confrontante, a certidão de confrontante geralmente tem como objetivo processo de uso capião, processo de regularização de imóvel. Então, é bem legal que o pessoal esteja procurando bastante essa certidão, significa que o pessoal está procurando bastante a regularização dos seus imóveis também. E mais 6.800 certidões de água e luz, que diminuiu muito em relação a outros anos, e isso também é bom, porque mostra que o pessoal não está precisando dessa certidão, essa certidão não é atípica, ela é para as ocupações irregulares mesmo, então está diminuindo esse tipo de procura, e em contrapartida está sendo procurado mais a regularização dos imóveis. Então, isso é um dado interessante de ver. E ali no mapinha, onde que elas estão distribuídas, né? Esse monte de emissão de documento e de informação do município. Foi já espacializada para vocês entenderem quem está buscando mais informação. Pode passar. Ainda do ponto de vista de gestão territorial, esse ano é um ano bem emblemático e um ano que vai ser uma virada de chave do ponto de vista de gestão territorial a nível nacional,
O SINTER é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, lá do Ministério das Cidades. Não é nem do Ministério das Cidades, ele é da Receita Federal, então ele é do Ministério de... nem sei qual Ministério que é a Receita Federal, mas está lá na Receita, né, é um trabalho em conjunto com a Receita Federal, onde todos os imóveis do país inteiro, e de Florianópolis, isso já está acontecendo, vão ter um número de identificação a nível nacional, assim como nós temos a nossa inscrição imobiliária, que é para fins tributários municipais, a Receita Federal vai ter esse número de identificação nacional. Foram 9 capitais que conseguiram já levar toda a sua base de dados lá para o site da Receita Federal, e nós somos uma delas, tá? Nós somos uma das primeiras de ter toda a nossa base cadastral já no Sistema Nacional. Então, foi bem interessante o trabalho, e foi um trabalho muito bem feito, que deu bastante um resultado muito bom, que vai ajudar a regular essa questão dos imóveis. Eu lembro que muitos conselheiros sempre falam, porque a matrícula do imóvel já me fala se o imóvel está regular, se isso e aquilo, mas a gente não tem essa conexão entre matrícula, IPTU e Receita Federal. E a ideia do SINTER é unir. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, a gente vai ter informação de matrícula e de registro de todos os imóveis do município. Deixa eu passar ali. Aqui a gente começa a parte de licenciamento urbanístico mesmo, então, o que está sendo licenciado no município nesse ano de 2025, o que foi licenciado, né? Foram 473 alvarás de construção emitidos, tendo sido licenciados 1.169.000 metros quadrados de obra. O uso predominante dessas habitações de uso misto, isso é muito legal, porque mostra o plano diretor também, uso misto, que é uma coisa que a gente está colocando como bairro completo, como forma de rever o modelo de cidade, e é isso que o pessoal está mais procurando também. Secretária, o autodeclaratório, qual é a proporção nisso aí, você sabe? Já vai, não, isso aqui é só regular, tá? O declaratório vai vir em seguida. Tá? Isso são os usos mistos, então ali no mapa também tem distribuído, já referenciado, onde está sendo mais licenciado, onde está menos. A gente tem aí, com certeza, mais licenciamentos na região central e no norte da ilha, um pouquinho a mais também no Campeche, dá para ver ali pelo calor de distribuição essa informação, tá? Pode passar. Já ele no licenciamento declaratório, lembrando que o licenciamento declaratório é exclusivo para residencial unifamiliar, foram 692 alvarás de construção emitidos para obras unifamiliares, então residências, né, residências isoladas, com 132.000 metros quadrados licenciados. Quando começou o licenciamento declaratório, lá no início, eu batia muito nesse dado, tá? 692 alvarás para 132.000 metros de obra licenciada, enquanto lá no licenciamento regular, 473 alvarás para 1.169.000 metros quadrados licenciados. E aí eu reforço por que o declaratório é importante. A gente perdia muito tempo com 692 processos para licenciar 10% da quantidade que é licenciada no regular e que são de edificações com risco, né, com potencial de impacto no entorno muito maior. Por isso a gente inverteu um pouco a lógica, né? A gente passa a ter um pouco mais de atenção naquelas edificações que realmente vão ter um pouco mais de impacto na cidade. Com esse licenciamento, aí tem a outorga onerosa do direito de construir, que foi arrecadado ao longo desse ano. Eu acho que esse a gente vai ter que dar um zoom para vocês, que vocês vão querer ver. Só mostrando ali no mapa, né, como que ele está distribuído. Cada bolinha é uma outorga e o tamanho dessa bolinha diz, é um empreendimento, e o tamanho da bolinha diz o quanto gerou de outorga aquele empreendimento específico. Mas ali no quadro tem o quanto foi arrecadado por distrito. Eu acho que esse vocês vão querer ver um pouquinho melhor. Será que tem como a gente dar um zoom aí? Acho que eu ia ter que sair da apresentação. Não, deixa, vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, eu vou continuar apresentando da forma como está, no final a gente volta para esse quadro, tá? Para não sair do ritmo aqui de apresentação. Mas só para vocês saberem, o maior distrito que mais arrecadou outorga foi o SED, com 29 milhões, seguido por Canasvieiras, com 15 milhões, e os que menos arrecadaram zero foi Ratones, Rio Vermelho, Estátua dos Limões e Mucambi.
Próximo. Ainda dentro dos incentivos urbanísticos, incentivos de uso misto concedidos nesse ano, foram 85 termos de concessão emitidos, distribuídos ali espacialmente, conforme está no mapa. Isso é muito bom, acho que mostra que a gente está indo para o caminho que o plano diretor quer que vá, que é o uso misto. Em todos os bairros que tinham mais áreas sendo licenciadas, também tiveram bastante uso misto sendo concedido. Então, eu acho que isso é um bom indicador que a política urbana está funcionando. Tá? Aqui na esquerda, a gente está sempre colocando, tentando explicar o incentivo, tá? Só para relembrar todo mundo que isso pode passar. Aqui os incentivos de sustentabilidade, lembrando que os incentivos de sustentabilidade concedem um pouquinho de faixa de ocupação ali para o empreendimento, e foram emitidos por quase 80 termos de concessão desse incentivo, tendo como principal os multifamiliares e os unifamiliares. O uso misto para esse incentivo, ele caiu um pouco, a gente vai ter que entender por quê, né? Na comparação entre o multifamiliar e o misto, ele tem bem menos incentivos concedidos, a gente vai ter que dar uma estudada do porquê que isso está acontecendo, tá? Próximo. Incentivo à fruição pública, nosso incentivo mais importante, que pode produzir cidades, né? A gente está liberando espaço do território do município para produzir rua, praça, parque, o que mais que seja. E esses são os termos aí concedidos e emitidos ao longo de 2005. Foram 56 termos, foram 78 processos finalizados, alguns deles ainda estão em tramitação e alguns foram indeferidos por não atender aos critérios que estavam no plano diretor. E a geoespacialização dele está ali no mapa. Se repete sempre, né? Os bairros com mais licenciamento são aqueles também que estão tendo mais incentivos. Pode passar. O próximo é o incentivo de ADI. Eu confesso que esse mapa não ficou bom, tá? A gente ainda vai arrumar ele para a publicação final, mas a imagem ali do mapa que está em vermelho são as ruas que são incentivadas, as ADIs do plano diretor, e as manchas em laranja são aquelas manchas territoriais onde a ADI vai para todo o território, são os recortes territoriais que são ADI 1 e ADI 2. E um pontinho amarelinho são os incentivos concedidos em ADI, tá? Tem pontinho pretinho aí também, que acabou saindo no mapa, mas esses não têm ADI, é por isso que o mapa não está muito bom, a gente ainda vai arrumar. É só para vocês entenderem. Os pontinhos amarelinhos são aqueles licenciados que tiveram um incentivo de área de desenvolvimento incentivado. Próximo. Dentro da política urbana, a gente tem a política de habitação de interesse social, e esse ano a gente evoluiu muito. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empreendimentos que a gente está lançando, que a gente lançou em 2025 e que está em algum estágio, que ficou em algum estágio ao longo desse ano. Primeiro é o Complexo Caeira, lá no maciço do Monte da Cruz, com 184 unidades habitacionais. Esse já está em execução, e ele é Minha Casa Minha Vida, faixa 1, HBR. Em amarelinho estão os outros Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Na verdade, tem Minha Casa Minha Vida, mas tem também Casa Catarina aqui, tá? Que é o da... Não tem, desculpa, tá? Casa Catarina não está aqui. Então, tem mais um empreendimento de habitação da prefeitura. São 4 habitações de interesse social na Casa Minha Vida, faixa 1. Cozinha Amarelinho, Morro do Horácio, Morro do Horácio, no maciço. 2 é o Santa Vitória, na Agronômica. O 3, com 103 unidades habitacionais, é na Tapera. E o 4, na Vargem do Bom Jesus, com 88 unidades habitacionais. Em análise ainda lá na caixa, mas para Minha Casa Minha Vida Cidades, que é o faixa 2, temos ali o número 1, é aquele do Morro das Pedras, com 264 unidades habitacionais. O outro é no Carianos, com 234 unidades habitacionais. O outro está no Campeche, com 80 unidades habitacionais, e o outro também no Campeche, com mais 80 unidades habitacionais. Estão faltando aqui o Casa Catarina, que ainda está em projeto, ainda não foi aceito pelo governo do estado, mas que ficando a gente vai informar. E também um outro lá no Real Parque, que vai ir para o processo de concurso público, por isso também ainda não está aqui. Então, são mais de 679 unidades habitacionais de habitação de baixa renda, que é a faixa 1, e mais de 658 unidades habitacionais
de mercado popular, que é a faixa 2, tá? Ainda dentro da política habitacional, tem o cadastro habitacional, aqui eu quis dar uma estratificada, boa, pode passar ali no a gente tem hoje 5.546 famílias cadastradas no cadastro habitacional de Florianópolis. Aqui nas bolinhas estão as concentrações dos cadastros, de acordo com o que eles falam, que eles declaram no mapa, tá? Então, maciço, dá para perceber ali que é realmente a nossa principal concentração, mas também lá no norte da ilha, lá ali no Siri, ali naquela área, também tem bastante concentração, um pouquinho no continente, Vila Aparecida, parece, e a PC3. Então, são as nossas principais áreas onde o pessoal declara, né, que mora. É claro que isso é declaração, por enquanto, a gente não tem certeza das informações fornecidas, mas é esse panorama que tem hoje no cadastro, tá? Importante, eu vou salientar aqui um pouquinho da estratificação. Nesse gráfico que tem abaixo ali, tem os dados que eu vou mostrar. Eu acho que para vocês deve estar bem ruim de ver, peço desculpas por isso, mas depois eu vou disponibilizar o material. Eu queria destacar que hoje nós temos 69% do perfil de inscritos sendo mulheres chefes de família, é 69% do território dos cadastrados sendo mulheres chefes de família. Do tempo de moradia, a grande maioria, mais de 20%, mora de 6 a 10 anos em Florianópolis, quase mais ou menos com mais 20%, dá uns 18%, tá? São de 3 a 5 anos, e um pouquinho menos de 0 a 2 anos. Depois começa a diminuir, mas tem pessoas aqui com mais de 41 anos residentes em Florianópolis, que estão em aluguel, que não têm moradia própria e que estão cadastrados. São 243 famílias a mais de 41 anos cadastradas. A forma de moradia absoluta é o aluguel, então a gente tem aí um custo excessivo com aluguel nas faixas de renda, e também tem ali a estratificação da faixa de renda, sendo que a maioria é de 1 a 2 salários mínimos, tá? A grande maioria não está em risco, mas nós temos 45 famílias com risco alto hoje no cadastro, 412 famílias com risco médio hoje no cadastro e 894 com risco baixo no cadastro. Lembrando que esses riscos eles têm prioridade na política. Pode passar, Andressa. Ainda na política habitacional, são 97 famílias hoje recebendo auxílio habitacional, que é aquele valor que a prefeitura paga mensalmente, que eles poderem custear parte do aluguel, sendo que boa parte deles, se eu não me engano, 34, são lá do reassentamento do Alto Caíra, né, que é a edificação que está sendo construída ali no Maciço do Monte da Cruz. Ainda dentro da política habitacional, foi aprovada uma lei, que é a Lei Floripa para Todos, que disponibilizou vários terrenos para o município poder construir habitação de interesse social. Foi publicado o decreto de habitação de interesse social, que faz o enquadramento da habitação como interesse social ou não. Se vocês puderem ler o decreto está bom, o decreto está fazendo com que a política habitacional não seja desvirtuada. Esse é o principal objetivo daquele decreto, tá? Se vocês puderem ler. A gente está com um plano municipal de habitação rodando, né? Está em fase de contratação, mas provavelmente esse ano a gente contrate. E foram emitidos 4 outros certificados de interesse municipal no município para habitação de mercado, que é faixa 3, tá? Só para todo mundo entender, faixa 3 e 4. Acho que política habitacional está bem bom, né? Lembrando, gente, que eu falo bastante, né? Política habitacional no município de Florianópolis não é política de assistência social, é política de planejamento urbano. É trazer pessoas de todas as faixas de renda para perto dos centros urbanos. Então, por isso que as nossas habitações estão distribuídas, vocês viram ali no mapa, distribuídas em toda a cidade, tem projetos saindo em outras áreas também. A gente quer distribuir o máximo possível e em projetinhos menores, projetinhos pequenos, com no máximo 280 unidades habitacionais, que é para a gente ter, né, de forma bem pulverizada e tentar fazer com que as famílias continuem morando no próprio bairro. É para que as famílias que já tenham uma rede de apoio, escola, creche, né, tem o vô que cuida da criança, tem o tio, que essa rede de apoio continue dentro com as famílias ali e a gente não perca esse vínculo com o território. Tá? Acho que essa é uma coisa importante de falar. Pode passar, André? REURB, a gente não conseguiu estacializar, tá?
Essa foi uma falha nossa aqui, a gente vai fazer isso para a próxima, mas foram muitas áreas aqui regularizadas. No meu bairro regular foram 84 certidões emitidas, lembrando que o meu bairro é um serviço inovador, que é aquele onde a gente fez o projeto geral dos bairros e cada um faz a adesão individual da lei. No Lar Legal foram 49 certidões emitidas, que é aquele projeto em parceria com o Tribunal de Justiça. Foram 62 ruas regularizadas. Na REURB foram 835 unidades regularizadas, que é remetida. E na S, hoje a gente está trabalhando em 13 comunidades para atingir 4.278 famílias. Eles, totais de REURB, não tem nenhum finalizado ainda, mas esse ano a gente deve finalizar 7 dos 9. Pode passar, André. Dentro da política urbana ainda, a gente fez a nossa 6ª conferência da cidade, que aconteceu lá em abril. Nós tivemos um total de 405 participantes. Muitos ali, a gente, no gráfico 2, a gente certifica quantos representantes de entidades sindicais, ONGs, empresários, entidades profissionais, etc. Deixa tudo aqui bem para dar um panorama bom da conferência. Próximo. Ainda dentro da conferência, os eixos que foram trabalhados e as propostas de cada um dos eixos, as quantidades, é bem sistematização de dados aqui. E, ainda na conferência, as nossas propostas, que foram para a estadual, eu nem vi o resultado delas depois ainda, eu vou conversar com a Claudinha essa semana ainda. Essas foram as nossas propostas e como foi por eixo e a quantidade de votos em cada uma das propostas. Tá? Próximo. Ainda dentro da participação popular, a gente está aqui publicando, querendo mostrar que a gente está fazendo várias consultas públicas. Acho que ao longo do ano de 2025 eu vi falar para vocês várias vezes que a gente estava com consulta pública lá no site. Foram 1, 2, 3, 4, 5 consultas, 6 na verdade, 6 consultas realizadas de projetos mais abrangentes de política, de gestão de política urbana, a revisão do Código de Obras, o diagnóstico socioambiental dos filmes urbanos, as pesquisas de iniciativa de manejo de resíduos, combate ao desperdício e educação ambiental para integrarem no PMGIRS, isso foi em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a dos filmes urbanos também, consulta pública da Lei de Parcelamento do Solo, as 2 consultas públicas do projeto de acesso à orla, e foram mais 29 consultas públicas no âmbito dos estudos de impacto de vizinhança, todos eles no site da Replan, todos eles lá com todos os resultados para todo mundo consultar, se quiserem, tá? O link está ali embaixo, inclusive. Pode passar? Nos grupos técnicos de trabalho, lembrando que vários dos instrumentos do plano diretor precisam de análise técnica e de análise técnica disciplinar. Então, foram criados alguns grupos técnicos dentro da secretaria, com integrantes ou da secretaria, porque a secretaria hoje está muito grande. Aqui a gente tem planejamento urbano, desenvolvimento urbano, política habitacional, então tem bastante gente aqui dentro já, mas sempre que necessário a gente pega também o pessoal das outras áreas para compor os grupos técnicos de trabalho. Um dos principais desses grupos técnicos é o de zoneamento, que é os instrumentos do plano diretor que permitem alguma alteração no zoneamento, a ACI e a AVL em terreno particular, ou a AVL e ZIP em áreas que não têm características ambientais, são analisadas por esse grupo técnico e se faz a revisão ou não do zoneamento. Foram 25 processos deliberados e 26 processos que estão em algum tipo de pendência hoje, com 51 processos que estão analisados. Lembrando que o resultado dessa alteração vai para o mapa de microzoneamento, sempre com aquela legendinha pontilhada, que é para todo mundo ver o que está sendo alterado do mapa de zoneamento, que não fica escondido em nenhum lugar, dá transparência para tudo isso. E as deliberações também estão na Replan e publicadas no Diário Oficial. Tá? Ainda dentro dessa pegada, dos grupos técnicos de trabalho que alteram alguma coisa do plano diretor por instrumentos previstos pelo plano diretor, está o grupo técnico de sistema viário municipal. O grupo técnico de sistema viário ele não é tão direto, não é uma coisa que, se isso acontecer, isso pode acontecer, tem uma análise técnica envolvida, mas tem sim a revisão dos traçados viários do mapa de sistema viário projetado no município. Foram 74 processos deliberados, 16 com pendências, um total de 90 processos analisados.
A mesma coisa, quando tem alguma alteração no mapa do sistema viário proveniente desse grupo técnico de trabalho, está lá no geoprocessamento com aqueles Floripa com aqueles pontinhos achurados para todo mundo saber o que foi alterado e qual foi o processo que houve a alteração. E aí você pode procurar o processo também lá na Reclame. Próximo. Os planos setoriais, que são o primeiro deles é o plano distrital. O plano distrital a gente está com esse cronograma ali de baixo em andamento. Hoje temos todos os diagnósticos finalizados dos 13 distritos e vamos começar esse ano, a gente está fechando aqui as contratações para esse ano realmente tentar dar o pontapé inicial dos planos distritais com as oficinas em loco de cada um dos distritos. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Já veio várias vezes o pessoal aqui explicar. Próximo. Ainda dentro dos planos setoriais, tivemos a contratação do plano de mobilidade. Ele já está em encaminhamento, foram algumas oficinas já de capacitação da equipe técnica, que foi contratado no final do ano passado, e já teve algumas oficinas de capacitação do grupo técnico que está fazendo isso. As secretarias envolvidas são a de planejamento, a de mobilidade e a de infraestrutura de mobilidade, são as três principais, mas sempre que necessário a gente chama também o resto do pessoal. Esse é um plano que em breve a gente vai ter consulta pública, audiência, oficinas, então eu venho trazendo as informações, mas ele está contratado e acontecendo. Tá? Ainda dentro dos planos setoriais, próximo, temos os acessos à orla, então, foi feito 2 consultas públicas do acesso à orla, setor 1 e 2, para os setores, esse ano, e a gente está continuando o processo do acesso à orla dentro do município de Florianópolis. Esse aqui tem um trabalho muito robusto da equipe técnica lá na Replan, é bem grandão, informação, se quiser ir lá também procurar, ele está lá. Foram feitos do plano 1, consulta pública dos projetos 7 e 1 esse ano. Já tinha sido feito setor 2, se eu não me engano, no plano de 24. Pode passar. Dentro da REP e da REC, lembrando que a gente está falando da rede de planejamento, a rede de planejamento tem a rede de espaços públicos e a rede de equipamentos comunitários, além da rede de meio ambiente agora, e o que a gente está fazendo neles é principalmente projetos, né? Então, aqui em 2025, foram feitos um mapeamento e análise das carências de distribuição do acesso a espaços públicos de lazer nos 18 distritos de Florianópolis, que é o que hoje está publicado no site da Replan como mapa de carências de áreas públicas. Nesse mapa de carências é o que a gente usa para aplicar o artigo 118, por exemplo, né, para saber se aquela área precisa ou não de área pública e os projetos precisam ou não fazer a doação de área para o município. Tendo a finalização da execução da Praça do Monte Cristo, revisão e publicação do Manual Calçada Certa e do Manual de Placas, o desenvolvimento do projeto e a adaptação lá da Praça Tancredo Neves, que é a Praça dos Três Poderes, que foi finalizado o projeto, agora está em fase de contratação, e a oficina da cidade de 15 minutos e do GEL, com o desenvolvimento do projeto também, desse projeto ali no centro da cidade. Dentro da rede de equipamentos comunitários, teve o mapeamento dos imóveis públicos, seus usos, área de preservação ambiental e condicionantes ambientais, desenvolvimento de estudo preliminar para o lançamento e licitação do novo restaurante da família do trabalhador e o andamento das obras no Tenente de Barros, mapeamentos dos imóveis públicos disponíveis para a implantação de um banco de alimentos, conforme o critério pré-estabelecido pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e estudo dos imóveis para a implantação da sede comunitária do Conceban. Pode passar. Ainda dentro da política de gestão territorial, agora vou falar um pouquinho mais do FNDU, que é o nosso Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Só para a gente lembrar como que ele funciona, a gente tem licenciamento de obra, que pode gerar outorga e vai para o fundo. A gente também tem licenciamento de obra, que faz estudo de impacto de vizinhança, que pode ou não ter mitigação e compensação. Quando for compensação, pode ser entrar em obra, mas também pode ser
aportado no fundo. E tem outras fontes de recurso que são mais espalhadas. Uma delas hoje é a REURB, que lá nos processos de regulação fundiária tem as compensações urbanísticas que vêm do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano também, e eventualmente uma multa ou um TAC que é feito, que também vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, tá? Pode passar. As principais 3 fontes de recurso hoje da FMBU é o cargo oneroso do direito de construir, que foram, de fato, aportados 39 milhões ao longo de 2025. Nós tivemos muito mais que isso calculado, mas esse valor calculado, ele está parcelado. Ou então ele foi feito ele vai ser pago em obras, né? Então é a não pecuniária. Em EIC foi um total de 686 mil em aporte de dinheiro no fundo, o restante do valor foi aplicado já diretamente, entregue a obra para o município e não o valor monetário. E na REURB teve a entrada de 2.603 mil, distribuídos entre uma ação civil pública que nós temos com um acordo que nós temos com o Ministério Público Federal e as compensações daqueles REURB do meu bairro regular, que vocês viram lá, que eu falei, que está rodando já. Então, são esses os principais fontes de recursos. E aí é onde a gente está aplicando, né? Se tá pequeno para mim, para vocês vai ficar impossível de ver, mas ele foi aplicado na pizza ali, ó, é como ele foi aplicado, tá? Em cinzinha bem clarinho, foi em regularização fundiária, foram algumas contratações que a gente fez em regularização fundiária. Em azul, maiorzinho ali, foi em criação de unidade de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. Então, foram estudos técnicos ambientais ou algum tipo de projeto aplicado em áreas ambientais. O azul escurão é o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, principalmente em infraestrutura urbana, pavimentação, drenagem, saneamento de todas as formas, foi a nossa maior parcela de uso aqui. Do azul, aquele azul royal, não chega a ser royal, mas é um azul que não é nem claro nem escuro, é a criação de espaços públicos e áreas de lazer e implantação de equipamentos urbanos e comunitários. E cinzinha, tem um cinzinha mais claro e outro mais escuro ali na pizza. O mais escuro é a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Na verdade, foi a contratação do estudo de regularização fundiária lá da Vila Esperança, conhecida como CIRI, que a gente fez a contratação no ano passado. Tá? Quando a gente coloca no mapa, o recurso das outorgas está espalhado no mapa conforme as bolinhas de calor ali, tá? Próximo. A mesma coisa com os estudos de impacto de vizinhança. Aí aqui tem mais áreas de aplicação. Lembrando que a outorga a gente tem a obrigatoriedade de aplicação conforme o Estatuto das Cidades. O estudo de impacto de vizinhança a gente tem a obrigatoriedade de aplicação conforme a lei específica do estudo de impacto de vizinhança. Um pouquinho mais abrangente, mas de acordo com o estudo. Então, se o estudo aponta que a gente tem que aplicar em mobilidade, vai para mobilidade. Se aponta que a gente tem que aplicar em equipamentos comunitários, vai em equipamento comunitário. O recurso que entra proveniente do EIB foi bem menor, mas ele foi distribuído e aplicado conforme ali também nas bolinhas de calor. Sempre em ordenamento de gestão territorial, criação de unidade de conservação, execução de projetos habitacionais, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, execução de projetos habitacionais de interesse social, gestão democrática da cidade, modernização e implantação de sistemas digitais e equipamentos para gestão pública e política urbana. Ele é um pouquinho maior do que a aplicação de recursos da autônoma. E, gente, acho que é isso. Espero que tenha sido completo o suficiente o relatório desse ano. Eu não sei se vocês sentiram falta de alguma coisa, se sentiram, a gente pode buscar informação para acrescentar, mas agora eu fico aberta aí para comentários de vocês. Leite, você é o primeiro. Boa tarde, parabéns aí pelos levantamentos, importante a gente poder tomar conhecimento, né? Eu faço 2 observações, a primeira é relativo às suas falas aí do relatório, da preocupação de a gente não ter na cidade o resultado esperado para as obras mistas, né? Isso é fundamental, uma vez que a gente quer estar podendo fortalecer as centralidades,
é fundamental que cada vez mais a gente possa ter liberação de obras mistas, né, de uso misto, tendo a fachada ativa lá como fachada de comércio, né, e serviços, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa multicentralidade. Isso foi realmente preocupante, uma vez... Peraí, eu não entendi, porque ele está sendo bastante feito. O que não está batendo é o uso do incentivo de sustentabilidade nesses entendimentos de uso misto, tá? Mas eu tinha entendido que o número estava aquém daquilo. Não, ele está bem bom, vai lá para o uso misto. Ah, que bom. Putz, já fico feliz. Se você for ver o licenciamento regular, que são os de multifamiliar, o uso misto, a predominância absoluta, tá? Eles não colocaram aqui em percentual, mas no relatório geral está em percentual, quase 50% de uso misto. Depois vem todos os outros usos. Se isso fosse feito há 3, 4 anos atrás, com certeza o predominante seria o multifamiliar. Então, eu acho que essa virada aconteceu. A questão é que dentro do incentivo de sustentabilidade, o uso misto não é também predominante. Então, a gente tem aí alguma coisa que a gente vai ter que dar uma equilibrada. Talvez o incentivo de sustentabilidade para o uso misto não esteja valendo a pena, algo do gênero. A gente vai ter que dar uma balanceada. Eu queria fazer um outro comentário que não foi fruto da sua fala, mas como eu estive lá na conferência estadual, e eu circulo muito por essa área, eu fiquei sabendo que o município tem disponibilizado aí, acho que quase 1.000 potenciais construções de habitações de interesse social, principalmente do nível 3, que é de 3 a 6 salários mínimos, e que, infelizmente, a gente não está conseguindo tornar isso uma realidade porque a própria comunidade dos locais onde são propostos não estão aceitando isso, o que eu acho um absurdo, um verdadeiro absurdo. Nós precisamos ter habitações de interesse social para as pessoas que trabalham em Florianópolis, garantir que as pessoas que trabalham em Florianópolis possam morar em Florianópolis, e as pessoas que residem, que já têm a sua residência aqui em Florianópolis, não aceitarem construções legalizadas, com gente com renda, de 3 a 6 salários mínimos, não é uma renda desprezível. Então, assim, isso a gente está vendo com muita preocupação, porque a gente sempre defendeu muito, e tem a preocupação de que as habitações de interesses sociais possam ser cada vez mais fomentadas em Florianópolis, para garantir com que os trabalhadores das atividades produtivas aqui possam estar vivendo aqui e usufruir do salário que recebem aqui em Florianópolis, que possam estar utilizando desse salário aqui, né, em Florianópolis, por estar morando aqui. Então, eu gostaria de deixar esse comentário, eu gostaria que esse comentário também fosse registrado em ata. Obrigado. Obrigada, Hélio. Bastante importante, porque sim, a gente está vendo muita resistência, sim. Acho que nos próximos dias aí vai começar a ter esses burburinhos, inclusive na imprensa, e aí nosso posicionamento aqui como Conselho da Cidade vai ser bastante importante para tentar realmente não desvirtuar aquilo que está sendo um trabalho muito bem feito. Aí começa a alegar que a gente está entrando em área de preservação permanente, o que não é verdade, e outras coisas para tentar fazer com que essa vontade de que isso não aconteça ali no teu jardim, né? Tal do NIMS, que a gente fala tanto, que não venha a habitação de interesse social aqui para a tua vizinhança, e aí alegam coisas que, na verdade, não são verdade. Obrigada, Eli, pelos comentários. Kelly Cabral? Gente, boa tarde. Me justifico das minhas ausências no último mês, por conta do falecimento da minha avó, mas estou ali me situando em tudo que foi decidido, aprovado, encaminhado, tá? Então, queria só aproveitar e falar do Hélio, antes de fazer meu comentário, que é importante a gente saber quais as áreas, qual o tipo de impedimento, quem está colocando algum tipo de entrave, para que a gente possa, de alguma maneira, né, fazer uma mobilização ou esclarecimento em relação a isso. Acho que é importante, a gente sabe que tem implicações ali legais, por conta da toda a diferenciação das normas ambientais, muitas das nossas áreas são áreas de preservação, mas há que se avaliar qual é a situação, para que a gente consiga também, de alguma forma, mobilizar
o nosso movimento, o nosso público, e esclarecer que é necessário as habitações, né? Mesmo que para outras faixas de atendimento, tá? Então, acho que isso é importante a fala, mas é importante saber aonde para a gente ter um efeito prático. Tá? E então, a minha indagação inicial, como eu tinha pedido a fala, era, primeiro, saber se todas as aprovações, os encaminhamentos que foram feitos pelo comitê gestor, eles constam no relatório que a Ivana apresentou, isso é um ponto. E o outro ponto é que a gente pudesse ter esse material na mão, como ela falou que vai nos enviar, para que a gente possa ter uma pauta específica para isso com o material na mão, porque não deu para a gente analisar os dados, não sei se para vocês deu, mas ficou muito restrito aqui, principalmente os mapas, ficaram ali, não deu para entender, principalmente na questão da cor, né? Os cinzas, eles são muito próximos, aí no mapa ficou muito distante, isso acabou ficando prejudicado. Então, eu sugiro que a gente possa receber esse material com uma antecedência e que tenha um ponto de pauta específico para tirar alguma dúvida ou fazer esclarecimentos em relação ao material na próxima plenária. Tá certo, Kelly, fica à disposição. Kelly, lembrando só que o Comitê Gestor do Plano Diretor, ele não decide processo, por isso que ele não está no relatório. O Comitê Gestor do Plano Diretor, ele tem os grupos técnicos de trabalho associados a eles, que são esses que estão no relatório. Então, todas as decisões técnicas no âmbito dos processos administrativos estão no relatório, estão feitas por meio do grupo técnico de trabalho, não é pelo Comitê Gestor do Plano Diretor, sendo que o Comitê Gestor do Plano Diretor está aqui para a gente discutir a política urbana e dar encaminhamentos de ponto de vista interno, de como proceder em certas situações. Não tem deliberação específica, com exceção dos planos específicos de urbanização, que tem uma análise prévia pelo Comitê Gestor do Plano Diretor, tá? Próximo é o Alexandre Rosa. Boa tarde a todos. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar aí pelo estudo apresentado, eu achei bastante elucidativo, para ter uma noção do todo. Claro, nos detalhes a gente vai agora olhar com mais calma, mas trouxe um belo panorama, para mim foi muito esclarecedor, e chama atenção ali, os mais, aproximadamente, ali 25 mil lares regularizados pelo REURB, né, porque o REURB, eu lembro, foi um desafio até ano passado, 2024, quando foi lançado, uma coisa que não engrenava pelas dificuldades, e legislação nova, o pessoal ainda não sabia como aplicar aos municípios, né, até montar uma forma de trabalho, e ver esse resultado sendo alcançado, eu achei bem importante. E eu só fiquei com dúvida na abertura, que é assim que a senhora falou do Sinter, né, esse cadastro nacional, ele já está operando, ou tem previsão para iniciar a operar? Tem alguma informação a respeito desse assunto? Alexandre, a gente trabalha em conjunto com a Receita Federal nesse caso, tá? O sistema não é da prefeitura, não, a gente trabalha municiando a Receita Federal com as informações de base de dados do município, encaminhando para eles tudo que eles nos pedem. O que a gente tem hoje é que toda a nossa base territorial já está dentro do Sistema Nacional, então todos os imóveis já estão lá georreferenciados e com as informações de cadastro no sistema da Receita Federal. Mas quando ele tem algumas regulamentações já que previa que até final do ano passado a gente tinha que fazer isso, até metade desse ano a gente tem que disponibilizar algumas outras informações, e se eu não me engano, até o final do ano é que ele está em operação pela Receita Federal. Agora, o resto dos encaminhamentos é muito mais da Receita Federal do que do município, tá? Obrigado. Jorge Getúlio? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Prazer estar aqui com todo mundo de novo, começando o ano novo, né? Parabéns aí pela apresentação. Eu tive problema no computador, aí eu não peguei o início. Eu não sei se você falou em que local da Replan está esse relatório. Ainda não está, Jorge. A primeira mão para vocês. Tem um ou outro ponto aqui que a gente ainda está revisando, que tem algum conflito de informação, mas deve ser disponibilizado ainda essa semana na Replan e para vocês também. É que eu procurei e não achei. Então, com relação à sua
apresentação no início, né, a base cartográfica do município, do cadastro, né, pelo menos no geoprocessamento, está bem desatualizado. Eu fiz umas análises, né? Então, tem muitos prédios, relativamente não muito novo, 10 anos, que não constam no cadastro, né? Isso falseia todo o planejamento, né? A imprecisão, né, do cadastro falseia. A gente vai estar trabalhando sobre dados antigos, né? E então é importante atualizar o cadastro, né? É questão de arrecadação e justiça, né? Justiça social. É isso. Outro assunto, né? O plano de manejo das APPs, né? O prefeito está para assinar. Isso também faz parte da política urbana, né? Então ele está para assinar. Sabe dizer quando é que ele vai assinar? Se ele vai assinar? Não faz parte dessa secretaria, lá da Secretaria de Meio Ambiente. Certo. Eu vi na ND do dia 28 de nove de 2025 uma reportagem dizendo que a prefeitura, né, tem um projeto de corredores verdes do continente, porque é a área mais quente, né, menos arborizada do município, né? Esse projeto está em andamento? Tá aqui pela nossa secretaria. Ele é um projeto que está em conjunto com o Ministério, eu não lembro qual ministério que é, mas sim, ele é um projeto de ilha de calor e corredores verdes, tá? Ele não tem como objetivo só criar um corredor verde, ele tem como objetivo amenizar a ilha de calor. As duas principais ilhas de calor de Florianópolis hoje é a região da Expressa, ali, a BR-282, e o Centrão, que é bem ali na frente do Ticem. São as duas principais ilhas de calor. A gente tem isso lá no plano de descarbonização, que está disponível no PPU. Tem essas duas áreas ali como as duas áreas mais quentes do município. E as duas áreas têm projeto em andamento hoje pelo município, tá? Aqui pela nossa gerência de inovação. Lá no continente, é junto com o City Nova. Eu não lembro de qual ministério que é, tá? Se é da inovação ou se é o do meio ambiente. Mas é dentro do City Nova, com participação também do governo do estado, porque ela pega um pouco da região metropolitana, e ele está hoje em fase em fase final de projeto. Lá em abril, a gente deve ir num pitch para tentar fazer a arrecadação do dinheiro para executar o projeto depois, tá? Sem abril. O outro é o projeto da Ilha de Calor ali do Ticem, ele também está em desenvolvimento. Esse projeto está em fase só conceitual, mas ele já existe, já foi mapeado. Ele provavelmente vai ser incorporado ao projeto do GEL. E aí a gente também vai ir atrás de recurso para ele para executar. Jorge, Getúlio, sobre o teu questionamento quanto à base cadastral, nós não fizemos a contratação no ano passado da revisão da base cadastral do município, porque, no final das contas, teve um gap ali de tempo que a outorga não deu conta de pagar, porque são 18 milhões de reais para a contratação da revisão da cartografia. Mas isso está previsto, tá? Esse ano deve sair, nem que seja um pedaço desse contrato inteiro. Então, a atualização do cadastro, ele se autofinancia, né? Pela arrecadação que ele ocasiona, né? Mas a gente tem que ter o dinheiro, né? Então, tem que ter o dinheiro e depois ele se paga. Importante, tem uma questão aqui que é de tributação. A partir do momento que a gente fizer a revisão cadastral, vai ter um impacto também na tributação, isso é algo que a gente também está mapeando, mas vai sim ser revisado o cadastro, não só o cadastro, mas várias outras bases de dados a gente vai atualizar para dar segurança para os fiscais que vão fazer a atualização do cadastro depois, tá? Exatamente. Ok. E mais uma observação, né? Então, com relação a esses corredores verdes, não é um contrassenso o jeito que está o plano diretor? Não prevê, prevê o adensamento, né, a construção, né, sem esses corredores. Se você voltar ali à projeção, no último item, que fala sobre o que mesmo? Mostrou a imagem de uma praia ali, com vários edifícios. Então, a gente está vendo que aquela área ali, ela está tendendo
a ficar do mesmo jeito que o continente, uma mini área ali, né? Ou seja, daqui a pouco vai ser preciso fazer um corredor também verde naquela área, ou seja, vai ser em todas as áreas, né? Porque a própria Câmara está fazendo a lei, está revendo as áreas de proteção, né? Esquecendo que o verde é saúde, né? Antes de tudo, é saúde. Quer dizer, é proteção da própria vida, né? Então, essa é a minha preocupação. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer corredor verde em outras áreas, não só no continente, não só no centro. Lá vai ter que ser agora nos ingleses, né? E por aí vai. A gente está vendo o Campeche indo pela mesma direção, né? Só asfalto, só concreto, né? 30% só de permeabilização. Então, é muito pouco, né? E, por último, uma pergunta, né? O que está previsto de política urbana para 2026, né? Vinculado ao que já foi, né? O que nós temos previsto para 2026? Então, nós vimos o que passou, 2025, né? O que teríamos pela frente? Teria alguma coisa para adiantar? Jorge, primeiro a resposta para a pergunta dos corredores verdes. Acho que o corredor verde ele não é a única solução da Ilha de Calor, tem várias delas, e vários dos critérios do plano diretor, ele tem como objetivo aumentar as áreas públicas, as áreas verdes e a quantidade de árvore a ser plantada no município. Até a revisão do plano diretor não existia a obrigatoriedade, por exemplo, de árvore ser plantada na calçada. Isso veio com o plano diretor da revisão de 2023. Até a revisão de 2023, também não existia a possibilidade de doação das áreas para o município, para que o município criasse mais praça e parque, que é o artigo 118. Ele, por isso, simplesmente não era aplicável. Com a revisão de 23, não só ele é aplicável, como ele está funcionando já com área a ser doada no início do ano para o município. Então, são vários critérios, e sim, o plano diretor tem isso como objetivo também. Isso não sai dos objetivos do plano diretor. Quanto ao planejamento para 2026, não era a pauta dessa reunião, né? A pauta dessa reunião era a entrega do relatório de 2025, e em 2026 a gente tem bastante coisa planejada e bastante coisa bem interessante. Então, eu posso fazer um relatório específico do que vai ser feito em 2026, porque é bastante coisa, ocuparia mais um tempão na nossa reunião, só para eu explicar tudo que está sendo planejado para o próximo ano. Não, eu estou perguntando isso porque o artigo 312 fala, né? O Poder Executivo Municipal submeterá anualmente ao Conselho da Cidade relatório de avaliação da política urbana, articulada com o plano de ação para o ano seguinte. A gente pode apresentar um plano de ação. Tá, ok. É isso? É isso, obrigado. Próximo, Carlos Leite. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizar aí o relatório apresentado, né? Sem dúvida nenhuma, estamos avançando muito em relação a essa questão de conhecer a cidade, né? E ter informações aí que nos levem a melhorar o nosso direcionamento, né? Então, isso aí é o primeiro registro. O segundo é reforçar o que o Hélio Leite colocou, né? Nós participamos lá da Conferência Estadual das Cidades em Joinville na semana passada, e esse assunto apareceu lá, não nas plenárias, mas nas conversas, né? É um absurdo, né, que depois de tanto tempo se buscando condição para que se possa fazer habitação de interesse social em Florianópolis, agora começa aquela história de que aqui no meu canto não, né? E isso aí é algo que tem a ver com uma questão cultural que nós temos que, né, enquanto Conselho da Cidade, né, o Conselho de Habitação de Interesse Social também, ou outros, né, nós temos que começar a nos posicionar e levar esse assunto para ser debatido e mudar essa cultura da cidade, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo não quer pegar congestionamento, só que quem tem que fazer é o outro, né? Ninguém está disposto a aceitar coisas perto de si. Então, acho que isso aí é um ponto de interesse. E um outro assunto, secretário e presidente do Conselho, essa questão das SC 401, nós até já tínhamos conversado esse assunto numa reunião no passado, mas eu estava olhando aí agora ao longo da temporada, desse período, né, que nós temos que aprofundar mais essa questão da discussão das SCs, né, enquanto rodovias dentro da ilha de Santa Catarina, em relação a essa questão da mobilidade urbana e, principalmente, né, em relação
a interação dessas rodovias com o nosso plano diretor, né? Vou dar um exemplo. Nesses primeiros 8 quilômetros aí de triplicação da SC 401, sem dúvida nenhuma, já se pôde perceber que houve uma melhora sensível na questão do tráfego. Mas, por outro lado, né, esses equipamentos que estão sendo acoplados ali na rodovia não estão assim, sendo feitos de uma forma completa. Por exemplo, só tem de um lado a ciclovia, há um questionamento do pessoal do ciclismo em relação a isso. A questão da drenagem também, como é uma estrada, a Secretaria de Infraestrutura lida somente com aquilo que está dentro da faixa de domínio, e, na realidade, né, a água vem de cima e vai para baixo, e a SC, naquele trecho, é uma barreira. Então, se nós não nos preocuparmos com o que tem a montante e o que tem a jusante, daqui a pouco todo um dimensionamento que foi feito só levando em conta a faixa de domínio da rodovia vai continuar causando ou até piorando problemas que estão, né, principalmente a jusante da estrada. Então, eu entendo que é um ponto importante. Uma outra questão também, por exemplo, o plano diretor incentiva, né, tem uma série de incentivos, principalmente em áreas de ADI, a questão da fachada ativa, né, um adensamento, e etc. Só que, por exemplo, a definição das saídas, dos acessos da estrada, né, do trecho principal da estrada para as vias secundárias, possivelmente não está levando em conta o que vai acontecer, não o que está acontecendo, mas o que vai acontecer ao longo dessas SCs. Então, é uma provocação para que se inclua na pauta do Conselho da Cidade, começar a pensar isso, né, visto que nós temos vamos chamar assim, centenas de quilômetros, né, pelo menos mais de uma centena de quilômetros de SCs na ilha, e que nós não podemos, né, deixar que elas sejam ampliadas sem que se tenha agora uma visão mais urbanística da coisa e menos rodoviária em relação a essa questão do trânsito. Então, seriam esses 3 pontos que eu gostaria de deixar aqui como contribuição para essa reunião. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que é bem importante mesmo essa combinação, né, essa conversa com o governo do Estado. A gente tem as nossas preocupações também, então isso tem que ser colocado, e esse é um ponto que a gente vai trabalhar esse ano, tá, Carlos, com certeza. Obrigado. Quanto ao material, eu agradeço ao que você colocou, porque realmente a gente não tinha base de dados para apresentar um material desse até poucos anos atrás, até 1, 2 anos atrás. Então, apresentar o material hoje de forma completa e da forma como está sendo apresentado é um passo que talvez fique ali escondido, né, atrás do trabalho como um todo, mas que é bem importante, porque até pouco tempo atrás a gente nunca teria um mapa com as informações. Então, é bem legal que isso possa ser divulgado hoje em dia. A próxima com a mão levantada é a Maria. Oi, boa tarde, um feliz ano novo para todo mundo. Só no sentido assim, de também provocar a reflexão do que os Carlos já falaram, né, essa questão da habitação de interesse social, que as pessoas não querem as coisas, querem a solução, mas não querem as coisas perto de si. A mesma coisa aconteceu quando houve a discussão do resíduo. Também as pessoas querem solução, mas não querem elas perto de si. E a mesma coisa está acontecendo com o saneamento. Então, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão, levar para as nossas comunidades né, e achar o caminho. Acho que é só para a gente botar na reflexão aqui durante esse ano, para a gente colocar nas nossas discussões. Ótimo, Marilda. A gente vai trabalhar com isso esse ano também. Obrigada pela contribuição. A próxima é a Roberta. Oi, boa tarde, feliz ano novo. Primeiro, Ivana, parabenizar, né? Eu acho que, para além do que tu mostrou, a gente que está aí no dia a dia da prefeitura sabe quanto trabalho está sendo feito efetivamente, né? Porque eu acho que às vezes, assim, parece que são só dados, mas isso a gente, no dia a dia, enxerga um trabalho muito consistente. E 2, daí, falando sobre habitação, eu acho que uma coisa que a gente
as pessoas não querem perto, mas eu acho que uma coisa que tem sido muito legal é que a secretaria efetivamente tem colocado como priorização a aprovação desses projetos, né? Não só o que a Ivana mostrou, que é a questão pública, mas a própria relação do privado, né, que está querendo construir habitação social em Florianópolis, e isso é uma coisa que eu acho que, pela primeira vez na vida, a gente tem efetivamente habitação como sendo um mote da gestão muito séria, assim, e eu acho que cada vez mais isso vai ter uma repercussão, porque quando vem, na minha cabeça, né, um pouco da prefeitura, há esse embate, né? Quando vem dessa iniciativa privada, não é uma escolha e não é uma discussão, né? Então, esses empreendimentos começarem a sair e mostrar que, na verdade, essas pessoas, né, podem conviver de forma harmônica, também é muito importante. Então, também te parabenizo aí, Ivana, por essa, né, por ter dado voz realmente e ter feito celeridade nessa questão de habitação. E um pouco ali da questão das áreas verdes também. Eu sou arquiteta e para a gente aqui no escritório o equilíbrio entre o natural e o construído sempre foi mote daquilo que eu aprendi, inclusive com o Ricardo, que foi meu mestre, né, o Ricardo Monte, eu não sei se todos conhecem, e realmente hoje a gente desenha a cidade muito a partir da calçada, das áreas públicas, da fruição, então eu acho que esse equilíbrio e também vai começar a existir na cidade, né, que antes era uma coisa que a gente não tinha. Então, acho que isso vai ajudar muito nessa questão das ilhas de calor, para que a gente possa efetivamente construir uma cidade que a gente tem problemas sérios de arborização, a gente é uma das cidades com menos árvores do Brasil, apesar de ter todas essas APPs. Então, como a Ivana falou, acho que o plano diretor de 2023, ele ainda não aconteceu, mas ele parece que é muita construção, mas eu acho que ele tenta equilibrar as coisas para que a gente consiga ter uma cidade que equilibre, né, esses dois lados, assim, de muita construção, mas com as áreas verdes também. Era isso. Obrigada, Roberta, pelas contribuições. Pessoal, não temos mais inscritos, se mais alguém quiser ir de última hora. Mas eu vou, a pedido ali do Hélio, a gente vai passar também aquela que saiu da conferência estadual da cidade, com os delegados. Eu vou abrir aqui no meu celular para já ir dando a pauta. Ixi, mas tem uma galera, tá? De todo mundo. Né? Então, vamos falar aqui do nosso. Quem foi do poder público que vai ser representante nacional no Conselho das Cidades é a Kelly, que é nossa subsecretária hoje de habitação e só do poder público, né? Se eu não me engano, Carlos e Hélio foram Fomos eleitos para representar as entidades ligadas à produção da construção civil. Na verdade, eu não tenho aqui na lista, Hélio, da onde que são as pessoas, se é de Florianópolis, se é de outro local. Aqui, ó, o Hélio Leite Júnior está como segmento 4. O segmento 4, só eu e o Carlos Leite fomos eleitos por Florianópolis. Os outros são de outras cidades. E aí eu não acompanhei os demais eleitos aí. Aqui tem o Lino aqui, que é no segmento 6, que eu conheço. O Lino, o Elson, a Tina, Paulo Ruber. A gente elegeu todos os representantes que a gente levou, assim, me parece. O Elson está aqui. Estou tentando reconhecer aqui. A Zoraia. A Zoraia. Eu vou perguntar para a Claudine se ela tem, da onde são os representantes, os delegados, e aí na próxima eu apresento quem é de Floripa, tá? Não mandou os de Floripa. Perfeito, obrigado, presidente. Aqui não tem, mas o município é a Kelly, tá? É representante do município no conselho
ali no federal vai ser a Kelly Cristina Pereira, nossa subsecretária de habitação. Só lembrando, presidente, que a Conferência Nacional, o Estado de Santa Catarina foi o último a fazer a sua conferência estadual, e que a Conferência Nacional se realizará do dia 24 a 27 de fevereiro agora, em Brasília. Serão 58 representantes titulares que irão daqui de Santa Catarina para Brasília para a conferência. Obrigada, Elia. Eu vou pegar todas as informações para o Claudine, até o que saiu, né, de cada um dos grupos, como é que foram os nossos encaminhamentos aqui da nossa municipal. Mas é que foi semana passada, né, ainda a Flor, quando eu falei com ela ainda estava se recuperando. Acho que os relatórios devem sair ao longo dessa semana e da próxima. Então, com os relatórios depois publicados, aí a gente consegue passar um panorama melhor da conferência estadual, tá? Pessoal, que é isso? Jorge Getúlio, que levantou a mão? Sim, para confirmar o recebimento das sugestões de pautas das reuniões do Conselho. Nós recebemos, a gente está fazendo um compilado com as outras sugestões também. Na verdade, pouca gente apresentou de forma formal, tá? Sugestões do Conselho. Eu pedi agora para ser adicionada do Carlos naquela relação, mas tem poucas sugestões de pauta, então, se os outros conselheiros quiserem incluir outras coisas, e a gente vai lidando com cada uma delas ao longo do ano, tá? Pessoal, eu esqueci no início da reunião de aprovar a ata da reunião ordinária 106, então eu tenho que aprovar agora. As sugestões estão todas no documento enviado já. Não sei se todo mundo viu, mas eu vou colocar em votação, então, só a ata 106, para ficar registrado. Me abstenho porque não participei da plenária, tá, Ivana? Desculpa, Kelly, não ouvi. Me abstenho porque eu não participei da plenária. Tá bom. De restante, coloco em votação, então, a ata da reunião ordinária 106 do Conselho da Cidade. Todo mundo que concorda com a aprovação, fique da forma como está. Quem tiver alguma rejeição, por favor, se manifeste. A Kelly já se manifestou pela abstenção. Fica aprovada, então, a ata número 106 da reunião ordinária 106 do Conselho da Cidade. Pessoal, eu não vou disponibilizar hoje o material ainda, porque tem uns erros materiais ainda que precisam ser consertados no relatório, mas assim que ele estiver 100% pronto, a Andressa vai encaminhar para vocês, tá? E já fica agendada a próxima reunião, que é no dia... No dia 2 de março, então, nossa próxima reunião do Conselho, a gente encaminha a pauta conforme o regimento, tá? Provavelmente vai ter a aprovação da alteração do regimento, dia 2 de março, tá? Para todo mundo ficar ciente. Fechou, pessoal? Obrigada pela participação e nos vemos em março. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.